Lucas capítulo 10. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10, hoje a gente vai iniciar o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Nós iremos estar lendo a partir do versículo 1. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: depois disso, o Senhor designou outros 70 e outros 72 e enviou-os diante de si de dois em dois a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes: na verdade, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor para o meio de lobos. Não leveis sacola, nem bolsa de viagem, nem sandália, e a ninguém cumprimenteis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. E se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Caso contrário, ela voltará para vós. Ficai nessa casa, comendo e bebendo do que tiverem. Ai os doentes que nela houver, e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, ao sair pelas ruas, dizei: sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade, que ficou em nossos pés. Contudo, sabeis isso: o reino de Deus e do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido, assentadas sobre as cinzas com roupa de saco. Por isso, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Descerás até o inferno. Quem vos ouve, ouve a mim, e quem vos rejeita, rejeita a mim, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele lhes disse: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nada vos fará mal algum. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem, mas porque o vosso nome está escrito nos céus. Vamos orar. Amado Deus, Pai bendito, nós damos graças a Ti pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te louvar, para Te engrandecer, e também, ó Deus, especialmente para aprender da Tua palavra. Nos abençoa, nos ilumina com o Teu Santo Espírito, que verdadeiramente esse, ó Deus, o coração, que o Senhor use-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos. Faz tudo isso para louvor da glória do nome do Senhor. É isso que rogamos e em Jesus Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Glória a Deus. Após o relato sobre os samaritanos se recusarem a receber Jesus e sobre a questão da autorrenúncia, Lucas agora ele vai relatar a missão dos 72 discípulos que Jesus envia para pregar o reino de Deus e, consequentemente, também para expulsar demônios e curar enfermos. Esse texto aqui que nós lemos, do versículo 1 até o versículo 20, ele está dividido em duas partes. A primeira parte é justamente a ida
a preparação dos discípulos e a ida dos discípulos, e a segunda, que está aí do versículo 1 até o versículo 16, e a segunda parte está do versículo 17 ao versículo 20, que é a volta desses discípulos, desses 70 discípulos que Jesus havia enviado. Então, o que nós iremos ver hoje é basicamente o seguinte: a missão dos 72 discípulos e a ida deles, bem como a volta deles nessa missão. Amém? Amém, meus irmãos? Então vamos lá, vamos começar aqui versículo 1. Ele diz o seguinte: designou outros 72 e enviou-os diante de si, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde havia de ir. Se nós formos para o capítulo 9, volte lá para o capítulo 9, por favor. Logo no começo do capítulo 9, vai dizer que Jesus, ele envia os 12. Então o texto começa dizendo isso: reunindo os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre demônios e poder para curar doenças. Então aqui no capítulo 9, Jesus ele reuniu os 12 discípulos, aqueles que a gente conhece como os apóstolos, e ele envia esses 12. Na tomada de cima, o de baixo não está funcionando não. Isso. Então ele reúne os 12, e envia os 12 aqui no capítulo 9. No capítulo 10, que foi o que a gente viu hoje, leu hoje, Jesus está enviando, não os 12, ele está enviando outros 72. Ele está enviando outros discípulos, não mais os 12. Os 12 ele já havia enviado, lá no capítulo 9. Agora ele está enviando outros discípulos para fazer. Ele está mostrando que cumprir esse chamado, cumprir essa obrigação, que seria o quê? Fazer a obra de Deus. E qual é essa obra especificamente? Pregar o Evangelho. Então, por natureza, todo discípulo que Jesus chama, ele é alguém que nós é. Porque a natureza do discípulo é anunciar o reino. Ele envia os 12 lá no capítulo. O fato é, sejam os 12, sejam os 72, ambos foram pregar o Evangelho. Então a natureza do discípulo de Jesus é alguém que é chamado por Jesus para pregar o Evangelho do reino. E a gente vê aqui no versículo 9 do capítulo 10, ele dizer: curai os doentes e dizei, o reino de Deus está próximo. Ou seja, o reino de Deus está próximo, é o Evangelho sendo estabelecido, o reino de Deus que iria ser estabelecido através do Evangelho de Jesus. Então, só para a gente entender aqui, ele envia os 70, aliás, ele envia os 12 lá no capítulo 9, e agora ele está enviando os 70. Por quê? Porque todo discípulo de Jesus, por natureza, ele é enviado para pregar o reino de Deus, para anunciar o Evangelho de Deus. Aí, às vezes a gente tem dificuldade de fazer isso, né? A gente tem dificuldade de evangelizar, às vezes a gente tem até receio de falar com alguém, vergonha de falar com alguém, mas o fato é que está no nosso DNA anunciar o Evangelho. É como se na hora que a gente fosse convertido, o discípulo de Jesus. Então todo discípulo precisa naturalmente pregar o reino de Deus, pregar o Evangelho de Jesus, pregar as boas novas de salvação. Amém? Então Jesus está mostrando isso aqui. Enviou os 12, agora está enviando os 70, para mostrar que se é discípulo, precisa pregar o Evangelho. Versículo 2. E dizia-lhes: na verdade a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
poucos. Aí ele fala duas coisas aqui que é muito interessante e muito importante. A primeira é a própria colheita. A segunda é sobre os trabalhadores. A colheita que ele está dizendo, né, que é o trabalho, que a colheita está pronta, o trabalho é muito, isso a gente pode perceber. O que seria essa colheita? O que seria a colheita, irmãos? Seria as pessoas que vão se converter. É pregar o evangelho, e a colheita seria justamente o fato das pessoas seguirem a Jesus, crerem em Jesus. E quem seriam os trabalhadores? Existe muita gente para evangelizar? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Tem muita gente evangelizando? Não. Esse é o sentido aqui, onde ele está dizendo que, olha o versículo 2, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, porque de fato há muito mais gente para se evangelizar do que gente evangelizando. Então a colheita está aí, é muito grande, é muito trabalho, mas são poucos aqueles que estão efetivamente fazendo esse trabalho. E aí ele diz uma outra coisa a respeito dos trabalhadores. Ele diz: rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhador. E como é que ele vai mandar os trabalhadores? Como é que ele manda os trabalhadores? Convertido que não trabalhe. É impossível, é como eu disse anteriormente, nos que já existem, trabalhem. Então esses trabalhadores que já existem vão trabalhar para colher, e dessa colheita serão feitos mais trabalhadores. Então quando ele está dizendo rogai ao dono seria esse rogar, seria pedir ao Senhor que pessoas se convertam. E essa é uma das lições aqui para nós. O quanto nós, como igreja e individualmente também, temos orado por conversões. Temos orado pedindo a Deus que Ele abra portas para que a gente possa entrar com o Evangelho. Quantos de nós temos orado para que o Senhor abra corações, para que a gente possa entrar com o Evangelho? A gente, claro, a gente ora pelas pessoas da nossa família, né? A gente quer que essas pessoas se convertam, obviamente. Mas não somente os nossos da nossa família. Nós temos que pedir ao Senhor que mande outras pessoas, que abra a oportunidade, as portas para a pregação do Evangelho, também para outras pessoas, não só para os nossos familiares. Então, rogai ao dono da colheita que mande trabalhadores, rogai ao dono da colheita que mande mais convertidos, que dê a oportunidade da gente pregar esse Evangelho, e que verdadeiramente pessoas ouçam esse Evangelho e efetivamente se convertam e passem a ser trabalhadores. Amém? Estão entendendo isso? Rogai ao dono da colheita que mande mais trabalhadores. Versículo 3. Aí Jesus fala uma coisa aqui que não faz muito parte da nossa vida aqui. No versículo 3 ele diz: eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está alertando a respeito do perigo desse trabalho. Esse trabalho de ir evangelizar, de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, é um trabalho que pode custar a nossa vida. Mas é por isso que eu falei que não é muito a nossa realidade aqui. Por quê? Porque nós livremente podemos sair e pregar o Evangelho sem correr risco de morrer, não é verdade? Só que existem lugares onde a pregação do Evangelho é proibido. E nesses lugares,
pregar o evangelho pode custar a nossa vida. Então Jesus, e obviamente isso aqui que ele estava falando, era a realidade desses discípulos aqui. Eles poderiam entrar num lugar onde tivesse ali judeus, e esses judeus tentassem contra a vida deles. Como eles tentaram contra a vida de Jesus, como eles tentaram depois contra a vida dos apóstolos. A gente estudou o livro de Atos aqui, vocês lembram? Várias e várias vezes os judeus estavam lá debatendo com Pedro, depois debatendo com Paulo, tentando fazer alguma coisa contra eles. Mandaram prender Pedro, mandaram prender João. Então, essa pregação do evangelho, ela pode custar a nossa vida. É como enviar cordeiros para o meio de lobos. Enviar um cordeiro, né, uma ovelha, para o meio dos lobos, é possível que ela não volte. Então Jesus está trazendo um alento. E não vivenciamos essa ideia de perseguição, pelo menos ainda não. Eu creio que a gente vai chegar lá. Eu creio que a gente ainda vai ser perseguido e muito. Mas ainda não vivemos essa realidade aqui. Mas, ao pregar o evangelho, como a gente fez, né, no sábado passado, e iremos fazer sábado de novo, a gente corre o risco de pessoas falarem alguma coisa contra a gente? Corremos ou não? Sim. E nós precisamos estar prontos para isso, preparados para isso. E como é que a gente se prepara para isso? É se preparar para revidar? Não. É se preparar simplesmente para receber aquele xingamento, se for um xingamento, e a gente sair e ir embora. Jesus está alertando sobre os perigos dessa pregação, né? desse ministério de anunciar. Jesus, ele novamente vai dar orientações, porque quando ele enviou os 12 lá no capítulo 9, ele dá algumas orientações. Olha, não leve isso, não leve aquilo, vá para cá, vá para acolá. Ele dá umas orientações. Agora ele faz a mesma coisa, só que agora ele está falando com os 72, ok? Então vamos ver quais são as orientações dele. Primeiro, não leveis sacola. O que seria essa sacola? Essa sacola nada mais é do que uma sacola com dinheiro. Era a sacola do dinheiro. Então Jesus está dizendo que eles não levassem dinheiro. E por que não? Por que eles não deveriam levar dinheiro? Por quê? Eles precisavam aprender a confiar em Deus. Que quem ia prover eles de alimento, de sustento, era Deus. E ele ia fazer isso de que maneira? Através das pessoas. Das pessoas que acolhessem eles em suas casas. Então eles não deveriam levar dinheiro, ou essa sacola aqui que ele está falando, que é a sacola do dinheiro, para que eles pudessem aprender a depender e confiar em Deus. A segunda orientação é: não leve bolsa de viagem. Por que não? O que a gente coloca numa bolsa de viagem? Que é? Roupa, não é? Só que quando a gente leva essa bolsa de viagem, a gente espera chegar num lugar, e aí, preste atenção, vamos supor que você vai passar as férias em... Diga um lugar aí que você gostaria de ir de férias, diga aí. Fernando de Noronha, né? Aí lá tem aqueles pontos turísticos e tudo mais. Aí presta atenção, tu levou uma bolsa com roupa. Para onde tu for, tu vai levar essa bolsa? Sim ou não? Não, por quê? Porque ela vai ficar onde? No hotel. Eles iam ficar em hotel? A ideia de eles não levarem bolsa ou roupa, né? Uma bolsa com roupa, é porque eles iam estar em vários lugares. Então eles não podiam ficar carregando essas coisas de um lado para o outro. Então basicamente eles tinham que ir com a roupa do corpo, no máximo uma outra para trocar.
não leve bolsa de viagem. Elas podem atrapalhar vocês no trabalho que vocês vão fazer. A outra orientação: não levem sacola, nem bolsa de viagem e nem sandálias. Que é isso, Senhor? O Senhor quer que a gente ande descalço? Não. É porque não há necessidade de você levar uma outra sandália. Não tem porquê. Vocês não vão nem usar essa outra sandália. Evitem levar mais essa coisa. E por último, a última orientação aqui nesse sentido de levar alguma coisa é o seguinte: a ninguém cumprimenteis no caminho. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está mandando os discípulos serem mal educados? Sim ou não? A ideia aqui é o seguinte: aqui a gente precisa entender um pouco da cultura judaica. Não só da cultura judaica, mas da cultura oriental como um todo. O cumprimento de duas pessoas orientais, ele leva tempo. Existem várias coisas que eles vão fazer lá. E, por exemplo, você lembra quando Jesus chegou na casa daquele publicano? Aí o que ele disse? Você não me deu água para os pés, não é? Não tirou a túnica, não enxugou. Isso tudo fazia parte de um ritual de recepção, de cumprimento. E quando alguém recebia ou encontrava alguém na rua, havia também um certo ritual, digamos assim, de cumprimento. Vocês precisam saber o motivo pelo qual vocês estão indo para lá. E vocês estão indo para lá não é para perder tempo em cumprimentos. Vocês estão indo para lá para fazer essa obra. Por isso vocês não precisam levar nada. Vocês não têm que se preocupar com comida. Vocês não têm que se preocupar com nada. Vocês não têm que perder tempo com ninguém, nem com esse tipo de cumprimento, nem jogando conversa fora. A pregação do Evangelho, ela é urgente. E vocês não têm tempo a perder. Por isso, não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Ele continua dando outras orientações. Versículos 4 e 5. Aliás, 5 e 6, né? Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se nela houver um filho da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Então ele está dizendo: quando você chegar numa casa, você cumprimente logo com a paz. Olha, que a paz esteja nessa casa. Se o dono da casa for alguém de paz, então você entrará em harmonia de paz com aquele homem. Agora, se ele não for de paz, versículo 6, caso contrário, ela voltará para vocês. Em outras palavras, ele não receberá essa bênção de paz. Porque essa bênção de paz que vocês estão desejando para eles, eles só receberão se eles receberem, se eles aceitarem, se eles forem de paz. Então não haverá harmonia. Versículo 7 e 8. Ficai nessa casa comendo e bebendo do que tiver, pois o trabalhador é digno de seu salário. Então, seria justo eles serem sustentados pelo dono daquela casa. Por quê? Porque eles estavam fazendo um serviço, eles estavam fazendo um trabalho. E qual era o trabalho? Pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, ensinar as boas novas do Senhor. Para os discípulos, que eles não estavam naquele lugar, eles não estavam naquela missão, naquela viagem, por lazer, para achar um lugar, porque a ideia aqui de você andar de casa em casa era mais ou menos o seguinte: imagine que você entraria na casa de uma pessoa que te recebeu e essa casa era muito humilde.
Aí você ficaria andando de casa em casa para saber qual era a casa melhor para tu ficar. Então ele está dizendo isso, não fique de casa em casa. Na casa que vocês entrarem e vocês forem recebidos, fique lá. Porque vocês não estão indo para lá para passar férias. Vocês não estão indo para lá para viver bem, não. Vocês estão indo para fazer um trabalho. E se o dono da casa recebeu vocês, ele é um homem de paz, e vocês vão entrar em harmonia com ele. E vocês devem, versículo 8, aliás, versículo 7 ainda, né? Comer e beber do que tiver. Deixa eu fazer um comentário aqui. Os pregadores de hoje em dia, principalmente esses midiáticos, eles fazem exigências para ir pregar. Eles exigem, são igual um popstar, exige camarim, exige toalhas, tem até a quantidade de toalhas que eles têm que ter lá, tipo a marca da água que eles vão beber, e eles exigem passagem de avião, um carro para ele se locomover na cidade, e ainda quer dinheiro. Em outras palavras, eles não aceitam o que dão, eles fazem exigência. E aí Jesus está dizendo: comam e bebam do que tiver. Vocês não foram enviados para ficar ali num hotel 5 estrelas, para se beneficiar das coisas. Aí versículo 8: em qualquer cidade em que entrar e vos receberem, comer do que foi servido. Não façam exigências, coma do que tem. Não procure a casa melhor, fique na casa onde aquele que te recebeu é alguém que tem um espírito de paz e entrará em harmonia com você. Essas são as instruções que Jesus está dando para eles. Eles não foram enviados ali para férias, eles foram enviados para fazer um trabalho. E nesse trabalho não foram enviados para vivenciar um conforto pessoal. Eles foram enviados para cumprir uma tarefa designada por Jesus. Por quê? Porque eles são discípulos. E discípulos cumprem a sua vocação. E qual é a vocação do discípulo? Pregar o evangelho, anunciar o reino de Deus. Amém? Eles não podiam de maneira nenhuma buscar aqui conforto. Não foram enviados para isso. Não podiam perder tempo. E não podia de maneira nenhuma levar mais do que fosse necessário. Aí Jesus, olha só, o objetivo deles era esse: curar os doentes e anunciar o reino de Deus. Pessoas podem ser curadas ainda hoje por discípulos de Jesus? O que vocês acham? Se Deus quiser, sim. Porém, eu queria trazer aqui, quando ele diz, versículo 9, curai os doentes que naquele lugar tiver, eu queria trazer isso para o âmbito mais espiritual. Porque qual a doença maior que o ser humano tem? É o pecado. Então, quando vocês entrarem nesses lugares, curai quem estiver lá. Pregue o evangelho, para que essas pessoas sejam curadas. Curadas dessa enfermidade na alma. Curadas de todo o seu pecado. E o único remédio, e o único médico que pode curar essas pessoas se chama Jesus de Nazaré.
Os seus discípulos precisam levar essa cura, esse médico chamado Jesus, para essas pessoas. E quando eles fizerem isso, naturalmente, automaticamente, eles estarão anunciando o reino de Deus. Ainda que nessa parte dos discípulos, Jesus ainda está dando orientação para eles, mas essa parte aqui que Jesus vai falar agora, ele vai instruir os discípulos a respeito de caso alguém não os receba. E olha o que ele vai dizer, versículo 10 e 11. Mas em qualquer cidade em que entrar e não vos receber, ao sair pelas ruas dizei, sacudimos contra vós até o pó da vossa cidade que ficou nos nossos pés. Jesus está dizendo para eles uma coisa importante: quando alguém não receber a palavra que vocês estão trazendo, quando alguém rejeitar vocês, deixe bem claro para eles que eles estão rejeitando a palavra de Deus. Olha o que ele fala, ó. Sair pelas ruas dizendo, deixe bem claro para todos eles o que é que eles estão rejeitando. Eles estão rejeitando a própria palavra de Deus. Eles estão rejeitando o próprio Jesus. E deixa uma outra coisa clara, que o reino de Deus está próximo. Vai chegar um momento onde o reino será totalmente restabelecido. E aqueles que rejeitaram irão sofrer punição. Deixe isso bem claro para todos aqueles que rejeitarem. Essa é a instrução que Jesus está dando aos seus discípulos. Do versículo 12 ao 16, Jesus vai fazer um alerta. E esse alerta é sobre ou contra a incredulidade daqueles que rejeitarem. Olha só o versículo 12. Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, se alguém rejeitar vocês, sacode o pó dos pés e diz para eles, sai pelas ruas dizendo para eles o que foi que eles rejeitaram e que o reino de Deus está próximo. Agora, eu digo uma coisa, que naquele dia, que dia é esse? Naquele dia? No dia do juízo. Naquele dia haverá menos rigor, ou seja, um rigor menor para Sodoma do que para a cidade que rejeitou. Agora, meu irmão, olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aquela cidade que rejeitou será tratada com maior rigor do que foi tratado Sodoma. Mas Sodoma foi feito o que de Sodoma? Um fogo caiu do céu e consumiu Sodoma. Aí ele está dizendo que a cidade que rejeitar será tratada com rigor ainda maior. Olha o perigo da rejeição. Olha o risco que corre aqueles que rejeitam. E aí ele continua aqui dando exemplos, né? Ai de ti, versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem feito realizados, se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito tempo eles teriam se arrependido. Então olha só, Jesus está dizendo que os milagres, eles serviam para quê? Para que as pessoas vissem e se arrependessem, olhassem que o reino de Deus chegou, olhassem que aquilo que estava acontecendo era porque Deus estava visitando eles, e era a hora deles se arrependerem. Ele continua, há muito tempo elas teriam se arrependido, assentadas sobre a cinza com pano de saco. Sentar sobre cinza com pano de saco é sinal de humilhação.
A gente vê isso muito no Antigo Testamento. Quando um rei, quando um sacerdote, ele queria se humilhar, ele se vestia de pano de saco e se cobria de cinzas. Então ele está dizendo que se na cidade de Tiro e de Sidom tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em Corazim e Betsaida, eles teriam se arrependido. Mas eles rejeitaram não só a palavra, mas também os próprios milagres. Aí ele conclui, versículo 15: E tu, Cafarnaum, será levado ao céu? Aí ele mesmo responde: descerás até o inferno. Versículo 16: Quem vos ouve, ouve a mim. Quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. O que ele está dizendo para os discípulos? Quem der ouvidos a vocês é o mesmo que dá ouvido a mim. Mas quem rejeitar vocês é o mesmo que me rejeitar. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E quem enviou Jesus? Deus, o Pai. Olha o peso da responsabilidade que nós, discípulos, temos. Nós temos o peso da responsabilidade de carregar conosco a palavra de Deus. Quem nos ouve é o mesmo que ouvir Jesus. Quem recebe aquilo que nós pregamos, obviamente, se nós estivermos pregando o Evangelho. Se não estivermos pregando o Evangelho, então não é o mesmo que ouvir a Jesus. Então o peso da responsabilidade que nós carregamos é de carregar a palavra de Deus e manter ela pura, manter ela fiel. Para que quando a gente pregue o Evangelho, seja como se o próprio Jesus estivesse pregando esse Evangelho. E quando alguém receba as palavras que a gente pregar, seja como se estivesse recebendo o próprio Jesus. Porém, se rejeitarem as nossas palavras, as nossas pregações, o nosso, por assim dizer, né? O Evangelho que nós estamos levando, automaticamente estará rejeitando a Jesus. E que se rejeitar Jesus, também rejeitará o próprio Deus. Amém? Aqui ele fecha a primeira parte. Aí esses discípulos foram. Eles foram, fizeram a obra deles, e aí eles voltaram. Versículo 17. Os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Eles voltaram felizes. E obviamente não poderia ser diferente. Imagine você orar e uma pessoa ser curada. Imagine você dizer para uma pessoa possessa de um espírito maligno, para o espírito sair e o espírito sair, em nome de Jesus, obviamente, né? Você ficaria feliz com isso? Sim ou não? Claro que sim, né? Seria dizer que Deus estava agindo através de nós, que nós éramos ou estaríamos sendo instrumentos de Deus. Então os discípulos ficaram muito felizes, porque os espíritos se submetiam em nome de Jesus. E aí, ao ouvir isso, Jesus fala 3 coisas para eles. 3 coisas que Jesus vai falar aqui para eles. A primeira coisa que Jesus vai falar está aí no versículo 18. Ele diz: eu vi Satanás cair do céu como um raio. A primeira coisa que Jesus vai fazer aqui é uma profecia a respeito de Satanás. E aqui cabe uma pergunta. Quando Satanás foi expulso do céu? Vai falar. Quando ele tentou Eva e Adão, se ele foi expulso ali, como ele voltou para falar sobre Jó? Quando Satanás foi expulso?
Abram em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse 12, João, tendo essa visão, ele vai dizer o seguinte, versículos 7 e 8. Então houve guerra no céu. E só um detalhe, tá? Vamos ler o 5, que aí a gente tem uma ideia melhor. Apocalipse 12, versículo 5. Diz assim, ó. Então ela deu à luz um filho, né, que era a mulher que estava sendo perseguida pelo dragão. Ela deu à luz um filho, um homem que dominará todas as nações com cetro de ferro. Aí diz o seguinte: seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. O que está querendo dizer aqui? O que significa isso? Esse filho era Jesus. Então Jesus, ele foi levado para o céu. Quando? Depois que ele ressuscitou. E aí após ele ressuscitar, aí vem isso aqui, o filho foi arrebatado para o céu. Agora vá para o versículo 7. Depois que ele foi levado ao céu, versículo 7. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e seus anjos reagiram, mas estes não prevaleceram e, leia aí, versículo 7, versículo 8, final do versículo 8, eles não prevaleceram e perderam o seu lugar no céu. Deu para entender? Jesus foi levado ao céu depois da ressurreição, e quando ele chegou lá, houve uma guerra para expulsar Satanás definitivamente do céu. Ok? Então, volte para Lucas. Olha o versículo 18. Eu vi Satanás cair do céu como um raio. O que ele está dizendo? Ele está profetizando o que iria acontecer. Que Satanás ia ser expulso definitivamente do céu. O seu lugar já não será mais achado, ou seja, ele não terá mais acesso. Porque antes ele havia caído no sentido de que ele pecou, que ele se tornou mal. Só que antes, ele mesmo caído, tinha acesso. A gente vê isso em Jó. Mas agora ele não tem mais esse acesso, porque ele foi expulso definitivamente. Em outras palavras, ele revela tanto a queda definitiva de Satanás, como a derrota do seu poder maligno. E é por isso que os discípulos agora, eles têm poder sobre as trevas, porque foi dado pelo próprio Jesus. Essa é a primeira coisa que Jesus vai falar aqui, quando eles chegam lá felizes, porque estavam expulsando demônios. A segunda coisa, versículo 19, Jesus ele vai explicar o porquê eles estavam fazendo aquilo. Por que eles podiam expulsar demônios? Por que os demônios se submetiam a ele? Versículo 19. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpião, e autoridade sobre o poder do inimigo, nada vos fará mal algum. O que Jesus está dizendo é: vocês só podem fazer isso, vocês só estão fazendo isso, porque eu dei a vocês essa autoridade. E enquanto vocês estiverem em mim, vocês terão essa autoridade. Caso contrário, se vocês não estiverem mais em mim, vocês não terão mais domínio, nem poder, nem autoridade sobre as trevas. É o que ele fala lá em João 15, lembra? Eu sou a videira, vós os ramos.
se vocês permanecerem em mim, né, vocês darão fruto. Por quê? Porque sem mim nada podereis fazer. Jesus está dizendo isso para eles. Vocês só fazem o que vocês fazem porque eu dei essa autoridade para vocês. Esse poder não é de vocês. Essa autoridade não pertence a vocês. Essa autoridade pertence a Jesus. Ele está deixando isso bem claro para os discípulos. E a terceira e última coisa que ele vai falar, versículo 20. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos se submetem, mas se alegrem, porque o vosso nome está escrito no céu. A nossa alegria não deve estar no fato de que, porventura, Jesus nos desse autoridade para expulsar demônios, nos desse autoridade para curar, os espíritos se submetessem a nós. Isso não deveria ser a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria não é poder. A razão da nossa alegria é porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. A nossa alegria deve estar nisso. É por isso que o rei Davi, quando ele peca com Betseba, lá no Salmo 51, no versículo 12, ele vai dizer o seguinte: restitui em mim a alegria da tua salvação. Quando nós perdemos essa alegria, a gente perde o foco. E quando a gente perde o foco, a gente fica vulnerável ao pecado. Nós não podemos perder de vista aquilo que é mais importante. E o mais importante não é curar, o mais importante não é expulsar demônio. O que nos deve fazer ficar verdadeiramente feliz é porque nós fomos salvos. É porque o nosso nome está escrito nos céus. Eu lembro daquele louvor, né, que geralmente quando alguém é batizado, a gente canta, né? Lembra qual é? Escrito está, escrito, o nome escrito está. Essa é a nossa verdadeira alegria. Porque o nosso nome está escrito lá no céu. Porque nós fomos salvos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? O que nós aprendemos hoje? 5 aplicações aqui. A primeira: todo discípulo é por natureza um missionário. Todo discípulo por natureza é um missionário. Ele é um divulgador do reino de Deus, é um pregador do evangelho. Não existe discípulo que não tenha por natureza um espírito missionário, um espírito de anunciar o evangelho, um espírito de divulgar o reino de Deus, de pregar o evangelho do nosso Senhor Jesus. 2, o discípulo é chamado para ser um trabalhador da seara. Não existe discípulo sem trabalho. Se alguém não está trabalhando no reino de Deus, esse não pode ser considerado um discípulo. Um discípulo de Jesus é aquele que, quando ele se torna discípulo, ele automaticamente se transforma num trabalhador. Trabalhador da seara. 3, a missão do discípulo, ela é urgente e necessita de muita confiança em Deus. É Deus quem sustenta a vida daqueles que são enviados com o propósito de anunciar e pregar o evangelho do Senhor. 4, o discípulo / missionário, ele busca se harmonizar com a paz, não procura satisfação pessoal e busca cumprir sua missão, curar pessoas e anunciar o reino. O verdadeiro discípulo, ele não está buscando conforto próprio. O verdadeiro discípulo, ele está buscando fazer a vontade do seu Senhor. E a vontade do seu Senhor é que ele cumpra a sua missão. Curar espiritualmente as pessoas através de Jesus, que é o médico. E também anunciar o reino de Deus. E por último, a verdadeira alegria do discípulo é e deve ser a sua salvação.
que nós sempre possamos nos alegrar, porque o Jesus, o nosso Senhor, nos salvou. A nossa alegria não é a gente ter coisas, não é a gente ter comida, não é a gente ter trabalho, casa, nem saúde. A nossa alegria não está no fato da gente ter poder para fazer alguma coisa espiritualmente, mas a nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no céu. Nós nunca podemos esquecer disso. A nossa alegria é porque o Senhor nos salvou. E mais, Ele nos salvou, e se o nosso nome está lá, não é? Você já participou de um buffet? Sim ou não? Uma festa, né, onde foi realizada num buffet. Para entrar lá, tem que ter o quê? O nome na lista. Não é? Porque às vezes tem que ter o convite, mas vamos supor que você esqueceu o convite. Como é que entra? A pessoa vai perguntar o quê? Como é teu nome? Aí ela vai olhar onde? Na lista. Se tiver o nome, se não tiver, não entra. O nosso nome está escrito nessa lista lá no céu. E é exatamente por isso que nós iremos entrar. E isso deve ser motivo de alegria para cada um de nós. Amém. Fique de pé aí no seu lugar. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos ser verdadeiros discípulos do Senhor, fazer a Tua vontade, sermos discípulos, ó Deus, que verdadeiramente, Senhor, tem por natureza esse espírito missionário, de divulgar o Teu reino, de pregar o Teu evangelho. Nós queremos ser um discípulo, Senhor, que fomos chamados para trabalhar e que somos trabalhadores dessa seara. É esse tipo de discípulo, ó Deus, que cada um de nós quer e pretende ser. Nós queremos ser discípulos que entendem a urgência desse chamado, desse trabalho e que confia no Senhor para realizar esse trabalho. Esse trabalho não é feito mediante as nossas capacidades, porque nenhum de nós é capacitado. Esse trabalho é realizado porque o Senhor é aquele que faz com que esse trabalho possa ser executado. O Senhor é aquele que prepara tudo, o Senhor é aquele que está no controle de tudo. E se nós podemos e fazemos esse trabalho, é unicamente porque confiamos no Senhor. Nos torna, Senhor, esses discípulos. Nós queremos ser discípulos que busca, Senhor, nos harmonizar com a paz, que não procura essa satisfação pessoal e que busca cumprir a Tua vontade, Senhor, que busca cumprir a Tua missão, de levar essa cura espiritual para as pessoas e de anunciar o evangelho do reino de Deus. E nós queremos ser discípulos, Senhor, que verdadeiramente estão felizes, alegres e contentes, porque o Senhor nos salvou. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa para que tudo isso seja colocado em nosso coração e que possamos vivenciar tudo isso para a honra e glória do nome do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que vieram aqui a este lugar, aqueles que acompanham pelas redes sociais e aqueles, ó Deus, que porventura vierem assistir esse estudo posteriormente. Abençoa cada um. E eu quero aqui em especial te pedir pela nossa irmã Inês, que esses dias, ó Deus, tem enfrentado momentos de crise naquilo que ela tem vivido, ó Deus, no seu problema de ansiedade. Pai, estende a Tua mão poderosa sobre a vida da nossa irmã e traz a ela o alento, traz a ela o conforto, traz a ela o refrigério da alma, que ela se sinta, Senhor, nesse momento, que ela se sinta em paz, que ela sinta uma paz que só pode vir do Senhor. Derrama sobre ela a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor. Dá a ela, Deus, isso que nós falamos e aprendemos nessa noite. Coloca no seu coração a alegria da Tua salvação.
Faz assim, Senhor, para que ela possa ser restabelecida e que ela volte ao convívio do corpo da tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa-nos, leva-nos em paz, nos protege nesse caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. É isso que rogamos, é isso que te pedimos, e em nome de Jesus te agradecemos, hoje e para todo sempre. Amém, e louvado seja o Senhor. 2 avisos bem rápidos. Sábado é o nosso evangelismo, né, com os casais, e domingo o nosso